Eu queria, nessa hora, pensar com você, e a nossa ideia é fazermos isso nos próximos domingos, antes da pregação da palavra do Senhor, não é? Pensarmos em algo importante que nós estamos vivendo, em nossos pequenos grupos, não é? em nossas células. Começamos agora, nessa semana, uma série importantíssima, uma série transformadora, uma oportunidade assim maravilhosa para nós. E o nome dessa série é Detox. Detox, né? Você pode dizer isso comigo aí na sua casa? Detox, é exatamente isso. Não é? E eu quero chamar você então para, se não está em nossas células, puxa, dá tempo ainda de você participar conosco. Não é? Algumas células nossas, por questão de programação, alguma coisa, não fizeram a lição na semana passada, mas vão começar a série nessa semana. Enfim, nós estamos juntos e eu quero desafiar você. Há espaço em nossas células para você ter uma célula do seu jeito. Tem um pequeno grupo do seu jeito, você pode entrar nele e abençoar. Não é? A ideia do pequeno grupo é um lugar onde a gente vai para abençoar, é uma reunião de sacerdotes, a gente vai preocupado em dar mais, e quando a gente se abre para dar, com certeza a gente recebe. Não é? E eu quero pensar com você então, um pouquinho aqui nessa situação que a gente tem vivido, não é? Sobre o detox. Não é? Então, a proposta do detox é exatamente essa. Olha, a gente sabe que a vontade de Deus é a nossa santificação. Deus quer a santificação do seu povo. É a vontade dEle, é o propósito dEle, é o interesse dEle. Deus tem mais interesse na sua e na minha santidade do que em qualquer outro aspecto da nossa vida. Não é? E observamos na nossa célula essa ideia que o próprio Deus de paz vos santifique completamente, inteiramente, vos santifique em tudo, e que o nosso corpo, que a nossa alma, que o nosso espírito sejam conservados, ou preparados, ou mantidos irrepreensíveis, não é? Até a volta de Jesus Cristo. Não é? Esse é o propósito de Deus para mim e para a sua vida. E nessa série do Detox, nós estamos imaginando que o processo da santificação tem a ver com duas coisas. Primeiro, abrir os cômodos da vida. Você e eu temos cômodos da vida. Algumas coisas ali dentro, alguns lugares meio fechados, algumas resistências, alguns espaços que a gente não deixa a luz entrar muito, não é? Mas o Espírito Santo está batendo nessas áreas da nossa vida. Perceba como Ele bate nessas áreas da sua vida aí, porque Ele quer que a gente permita que o Senhor limpe, não é? esses recantos, esses quartos, esses cômodos nossos, não é? E Ele remova as toxinas que têm adoecido a nossa alma, os nossos relacionamentos, adoecido as nossas finanças, e adoecido a maneira como a gente lida com os nossos irmãos, com os nossos ministérios, tem adoecido a forma como a gente vê a nossa nação, enfim, as toxinas elas vão fazendo mal para nós, e a ideia do Senhor é nos santificar. Por isso a gente está nessa série chamada Detox, um tempo de desintoxicação da parte do Senhor. Venha participar conosco. Nosso primeiro encontro, nós falamos sobre a despedir esse vazio. Como é que o vazio vai embora? Não é que a gente não precisa viver uma vida vazia, não é? E aí a gente pensou nisso, tivemos que responder uma pergunta importante, que é se a gente está experimentando ou vivendo, ou já experimentou um vazio interior. Não é? O vazio interior é aquela lacuna que, vez por outra, a gente percebe dentro de nós. É uma falta que, vez por outra, a gente percebe dentro de nós. Tem dinheiro na conta, mas a gente quer um pouco mais. A gente está bem casado, mas a gente quer outras coisas. Enfim, aquelas lacunas, aqueles espaços dentro da vida. Você aí, meu irmão e minha irmã, agora, sentado no seu sofá, tem experimentado algum vazio interior? Aquela falta de alguma coisa aí dentro? Aí nós observamos algo importante na nossa célula, que a Bíblia tem alguns nomes para esse vazio interior. Ela apresenta esse vazio, essas lacunas, de alguma maneira, para nós, vez por outra. Observe a Bíblia, e ela vai falar de pessoas sedentas, ou pessoas com cobiças, com um monte de desejos, impulsos, vontades, que uma vez realizados, eles culminam no pecado, não é? Na afronta contra Deus. Não é? Então, essa sede, esse vazio interior, essas cobiças, existem dentro das pessoas, e muitas vezes dentro de nós, crentes. Na ideia da santificação, a gente precisa identificar alguns vazios e lidar com eles para a glória do Senhor, não é?
E aí a gente observa isso, que é algo muito importante, que querendo preencher o vazio, erroneamente, a gente faz negócios que não deveríamos ter feito, a gente mantém relacionamentos ou desfaz relacionamentos que a gente não deveria ter nem mantido, ou nem deveria ter começado, ou nem deveria ter desfeito. E por causa de querer preencher o vazio, ou por causa da sede que existe dentro de nós, crentes, irmãos, nós adotamos comportamentos compulsivos. Hein? Fala a verdade aí, dá uma olhada para a sua vida. Não é? Procuramos outro título, um título a mais. Um pouco mais de dinheiro, um negócio a mais, sexo a mais. E olha só, respeito a mais. Você já viu crente querendo ser respeitado? É importante, irmão, o respeito faz parte. Mas Jesus já disse isso para nós, se não respeitaram nem Ele, não. O que a gente deve esperar da vida? Então a gente fica às vezes querendo preencher os vazios nossos, correndo atrás de uma série de coisas. Coração de crente vazio, coração de pessoas vazio, faz com que a gente tome decisões erradas muitas vezes. E aí o Senhor já brada isso através do profeta Jeremias, um texto muito poderoso. O Senhor diz: ouçam-me céus, universo, dê uma parada e ouça o que eu vou falar para vocês. Já ouviram alguma coisa como essa? O meu povo cometeu 2 crimes. O meu povo me deixou. O meu povo deixou a minha palavra, o meu povo deixou a minha presença, o meu povo deixou a minha proposta, o meu povo deixou aquilo que eu tenho para oferecer a eles. O meu povo me deixou a fonte de água viva. O meu povo me deixou o único que pode saciar o íntimo, o único que pode preencher o vazio, o único que pode alimentar os desejos de verdade, o único que pode matar a sede. De verdade, o meu povo me deixou e tem cavado para si cisternas rachadas que não retêm água. Olhem, em nossas células nós paramos para pensar isso essa semana. Algumas centenas de nós fomos confrontados com as nossas sedes e vazios interiores. E com esse texto aqui, por exemplo, se a gente não tem cavado para nós cisternas rotas. Olhe para mim, será que esse título que você está correndo atrás dele não é só mais uma cisterna rota? Você quer um título a mais porque talvez sua alma esteja muito sedenta. Talvez a ruptura desse casamento aí que você está querendo aí, ou essa situação fora do seu casamento que você está querendo viver, ou esse namoro a mais, ou esse negócio a mais, ou essa casa maior, sabe, essas coisas todas não são só uma cisterna rota, porque há um vazio aí dentro, há uma sede aí dentro, que ao invés de você correr para Deus, para Ele preenchê-la, você está correndo atrás de outras coisas. Essa é uma grande questão que nós fomos desafiados a pensar essa semana, e talvez agora sentado no seu lugar aí, você esteja sendo desafiado a pensar novamente. Ou por não estar numa das nossas células, ou não ter participado da sua essa semana, você não, pela primeira vez, está pensando nisso agora. O que é que você está fazendo com o seu vazio interior, meu irmão e minha irmã? Para onde você está indo? Uma palavra que eu preciso dizer já, e talvez diga no final ainda, é que não há problema em alguns desejos nossos, desde que a satisfação desses desejos sejam de corações completos, não é isso? Porque foi isso que aconteceu com Pedro, não é? Pedro, querendo preencher a sede de segurança, não é? Por 3 vezes ele disse que não conhecia Jesus. Aquilo ali é uma manifestação de desejo de segurança. Pedro estava inseguro, Pedro estava com medo, Pedro se via ameaçado. Então, vazio, não é? Sedento por segurança. Quando alguém confronta Pedro e diz assim: você conhece Jesus? Ele diz assim: conheço não. A sede por segurança fez Pedro, então, cavar uma cisterna rota para si. A fala dele era para lhe dar uma segurança, nem que fosse temporária. Não é? Um outro exemplo que nós observamos de gente bíblica, não é? E você pode observar a sua vida e olhar a minha, e a gente ver outros. Um exemplo bíblico aqui, né, do vazio da alma, é da mulher samaritana. Aliás, ele foi o texto que nós observamos em João 4, em nossas células. Havia um vazio tão grande dentro daquela mulher, que ela busca segurança na solidão, e não vai ao poço, por exemplo, com outras mulheres juntas, né? Vai sozinha, no calor do dia, e algo que Jesus percebeu tão internamente dentro dela, é que para preencher o vazio dela, ela já tinha se envolvido com 6 homens diferentes. A sede, o vazio, não é, dentro das pessoas, fazem com que nós
adotemos comportamentos e pensamentos, muitas vezes, que nos intoxicam. E a Bíblia vai chamar isso de cisterna que não retém água. Vai chamar isso de erro, vai chamar isso de falha, porque ele se propõe a matar a nossa sede. Não é? As tentações, e aí observamos isso, a sua tentação indica uma área de vazio. Olha que coisa interessante, pensamos lá na nossa célula e refletimos sobre isso. Olha, então quer dizer que a área de tentação, ou a área onde eu mais peco, é um indicativo de que ali eu tenho um vazio da minha alma, que Deus quer preencher para que eu não peque mais e não caia mais naquela tentação? É exatamente isso, ó. As áreas da nossa vida de tentação indicam áreas de vazio que precisam ser preenchidas, que precisam ser transformadas. Olha que bênção, não é? Que bênção para nós percebermos isso. Lemos isso em nossas células. Os teus pecados repetitivos te ensinam sobre as tuas tentações. É isso. Se eu pequei nessa área, é porque eu fui tentado nessa área. Não é? Estou sendo tentado nessa área. Tuas tentações te ensinam sobre a tua sede ou sobre as tuas cobiças. Tiago nos ensina que quando nós somos tentados com base em coisas dentro de nós. E aí a nossa sede, a nossa cobiça, elas nos mostram o nosso vazio e nos mostram a forma como a gente tem procurado preencher o vazio que tem dentro de nós. Semana de confrontação, irmãos. Foi maravilhoso poder observar isso lá na nossa célula, nesses dias. Não é? E os membros da minha célula que estão aí, de repente, podem até dizer um amém aí no chat, se preferirem. E nós terminamos essa semana, ou as células, pensando nisso. O vazio vai nos fazer agir pela falta. Falta segurança? Eu minto. Foi o que disse, foi o que fez Pedro. Falta dinheiro? Eu surrupio um pouquinho aqui da empresa. Falta apoio do cônjuge? Eu me escondo um pouquinho no flerte, lá no local da empresa. E assim vai. Não é? As nossas faltas, não é? Fazem a gente ir atrás de um dinheiro a mais, de um título a mais, ou faz a gente se fechar dentro de nós mesmos, uma raiva a mais, uma acusação contra outra pessoa a mais. Não é? Então, o vazio faz a gente agir pela falta. A gente vai querer preencher aquilo. Nós observamos na nossa célula, não é, que você pode participar também por esses dias, que Deus é completo. Você pode dizer isso comigo aí onde você está? O meu Deus é completo. Diga aí, meu Deus é completo. Ele age por propósitos. Deus não tem falta de absolutamente nada. Quando Ele criou o homem para adorá-lo, Ele não criou o homem para adorá-lo porque Ele tinha falta de adoradores. Não, irmãos, os propósitos de Deus são outros. Deus é completo e Ele tem para dar, Ele se apresenta como fonte de água viva. Ele tem coisa para dar. E aí nós fomos observar João 10. Foi assim que a gente terminou a célula essa semana. Então Jesus respondeu à mulher: se você conhecesse... perdão aqui, deixa eu voltar, não é? Se você conhecesse o dom de Deus, a grande dádiva de Deus, e se você soubesse quem é aquele que te pede, dá-me de beber, se você conhecesse aquele que te pede, dá-me de beber, filha, você pediria a Ele, e Ele te daria água viva. Bênção. Sião, Deus tem água viva para mim, para você. Deus quer preencher o meu e o teu vazio. Deus quer nos ocupar, para que sim, quando a gente for atrás de um título a mais, a gente vá completo. Quando a gente for atrás de uma casa maior, a gente vá completo. Quando a gente for atrás de um relacionamento, a gente vá completo. Preenchido por Jesus Cristo é a melhor forma da gente viver a nossa vida. Com a sede saciada na fonte de água viva, é o melhor jeito da gente andar sobre essa terra. Tchau, vazio. Foi a lição dessa semana. Que eu e você estejamos assim, cuidando dos nossos vazios. E pelo poder de Deus e da ação do Espírito Santo, a gente verdadeiramente possa dar tchau para o vazio, que às vezes quer insistir em ficar dentro de nós. A samaritana, uma vez preenchida por Jesus, ela voltou para viver a vida dela. E eu fico imaginando como é que deve ter sido. Deus abençoe você. Queria orar mais uma vez. Senhor, se formos sinceros, a gente vai
tendo que reagir à ministração do Espírito Santo, que há espaços na nossa vida, há decisões e ações da nossa vida, tomadas pela falta que a gente percebe. Perdoa-nos se temos cavado cisternas rotas para nós. Perdoa-nos se temos ido atrás de tantas outras coisas, ao invés de vir aos pés do Senhor e, completos pelo Senhor, saímos para viver a vida. Nos ajude que seja assim. Preenche o meu vazio. Preenche o vazio dessa pessoa que ora comigo. Que esse start, que essa provocação do Espírito Santo agora que o Senhor está fazendo conosco, encontre dentro de nós uma reação positiva, arrependimento e busca pelo Senhor, para que o Senhor nos preencha. Peço por mim e por todos que oram comigo nesse momento. E em nome de Jesus nós concordamos e dizemos amém. Deus abençoe você grandemente em nome de Jesus, para a glória dele. Amém. Graça e paz, querido irmão, querida irmã. Eu sei que Deus falou muito ao seu coração agora. E eu gostaria de pedir para você um pouquinho de paciência, mais um tempinho. Vamos continuar meditando na palavra do Senhor. E eu já gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Filipenses capítulo 4, no versículo 8. Filipenses capítulo 4, no versículo 8. Deus quer continuar ministrando a nossa vida, Deus quer continuar nos dando ferramentas, armas espirituais para nós enfrentarmos esses dias em que vivemos. Filipenses capítulo 4, no versículo 8 diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. Seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Vamos orar mais uma vez. Pai, transforma, Senhor, as nossas palavras em vida. Tudo que foi ministrado aqui hoje, tudo que foi cantado, louvado, Senhor, o Teu nome, tudo que foi ministrado, cada palavra, que seja sementes poderosas na vida daquele que está conosco nesse culto, nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A palavra do Senhor diz que nós precisamos ser transformados pela renovação da nossa mente, ou seja, da nossa forma de pensar. E a palavra de Deus também diz que eu quero trazer, eu quero trazer à minha memória o que pode me dar esperança. E nesses dias, nesses tempos difíceis em que nós vivemos, nós devemos considerar com que nós estamos enchendo as nossas mentes. Nós devemos parar um pouquinho e pensar do que eu tenho enchido a minha mente. Eu não sei se você já percebeu, quando nós estamos com problemas, lutas, parece que nós não conseguimos parar de pensar naquilo, nós deitamos, a nossa mente não para, as mentes estão aceleradas. E querido irmão, querida irmã, é importantíssimo nós estarmos informados. É importantíssimo nós estarmos prontos com o melhor das nossas habilidades humanas, sim. Mas nós não podemos nos sobrecarregar com muitas coisas negativas ou com informações que incite a nossa vida, o medo. E aí nós vamos tendo o pânico, a depressão, a tristeza. Sim, Deus é honrado quando nós desenvolvemos os nossos papéis, os nossos dons, mas nós devemos, na nossa vida, permitir que
o nosso Senhor lide com o resto. Nós fazemos a nossa parte, nós buscamos, mas nós abrimos a nossa vida para que Deus lide com aquilo que não está no nosso alcance. Quero dizer uma coisa para você: nada, absolutamente nada surpreende o nosso Deus. Ele está no controle de tudo. E quando as coisas, é assim que acontece, quando elas vão além do nosso alcance, e nós começamos a sentir que perdemos o controle, geralmente nós deixamos nossas mentes correrem desenfreadas, com pensamentos cheios de cenários, de hipóteses, de coisas que nós não devemos nos fixar o pensamento. E antes que nós vamos percebendo, talvez você esteja assim, antes de perceber, as nossas ações, elas não são mais ações pensadas, não são mais ações racionais, não são mais ações filtradas pelo crivo da palavra de Deus, pela verdade bíblica. Mas nessa noite eu tenho uma boa notícia para você. Nós temos um roteiro para nos guiar, para ajudarmos a nós, domarmos a nossa forma de pensar, os nossos pensamentos. E Filipenses 4:8 é esse roteiro, ele é um ótimo roteiro para saber no que nós devemos pensar. O versículo diz: para pensar em tudo que é verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, de boa fama, excelente e digno de louvor. Vamos pensar um pouquinho em cada palavra, bem rapidinho aí. Pensar no que é verdadeiro. Uma das coisas mais importantes a considerar sobre os nossos pensamentos é que, será que eles são verdadeiros? Querido, nós precisamos nos concentrar naquilo que é real, naquilo que é verdadeiro. E o que Jesus falou? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. O que é verdadeiro? A palavra do Senhor é a verdade. Talvez eu esteja falando aqui agora para alguém que está pensando: eu sou um derrotado, não tem mais jeito para minha família, o teu pensamento está sendo inundado por uma mentira de Satanás, que não vale a pena manter esse relacionamento, esse casamento, que a sua empresa vai falir, que está todo mundo em crise, que está todo mundo falindo, e eu vou falir. Esse pensamento é verdadeiro? Ele não é verdadeiro. Nós precisamos nos concentrar naquilo que é verdade, na verdade da palavra. A tua palavra é a verdade, Senhor. Nós temos que pensar. Filipenses 4:8 fala para nós pensarmos no que é nobre. Olha aqui, no que é nobre. Como nós somos filhos de Deus, nós precisamos entender, querido, meu irmão e minha irmã, que nós estamos no mais alto escalão. E os nossos pensamentos, eles devem ser reais, eles devem ser excelentes, eles devem ser majestosos. Nós não devemos nos permitir pensar de uma maneira cruel, repulsiva. Então, vamos encher a nossa mente do que é nobre. Ela diz também para nós enchermos a nossa mente do que é correto. Pensar nos pensamentos certos significa pensar que a precisão e a adequação nos guiem. A precisão e a adequação à palavra de Deus nos guiem. Nós somos chamados, meu querido irmão e irmã, a viver e a pensar corretamente. Por onde? Pela palavra de Deus, que é a nossa única regra de fé e prática. Então, quando nós falamos em pensar o que é correto, por isso que nós temos que encher a nossa mente. É por isso que nós temos que nos encher da palavra de Deus. É por isso que nós temos que meditar. Por isso que a Bíblia diz para nós meditarmos nela de dia e de noite. Porque nós somos guiados pelo pensamento correto quando nós temos a mente de Cristo. E a mente de Cristo nós temos os pensamentos corretos. Nós temos a adequação da nossa vida e dos nossos caminhos. Vem pela palavra de Deus.
Medite na palavra de Deus. Se você já faz isso, triplique. Se você já faz isso, em algum tempo, faça em mais tempo. Encha sua mente com a palavra de Deus. E Paulo também fala para nós pensarmos no que é puro. Parece que isso é uma utopia nos dias em que nós vivemos. Ser puro de coração e de pensamentos não é tão difícil, meu irmão, como tu parece. Parece que a malícia tomou conta da mente das pessoas. E pensar um pensamento puro é simplesmente optar por pensar em coisas boas, em coisas honestas. A palavra de Deus diz que nós temos que ser excelentes para o bem e inocentes para o mal. O mundo em que nós vivemos está cheio de impureza. O mundo em que nós vivemos, a malícia, ela entra pelos canais de televisão. A malícia entra pelas redes sociais e por tudo onde nós colocamos os nossos olhos. E nós precisamos pensar no que é puro. Nós precisamos encher o nosso coração de pureza. Nós precisamos deixar a malícia, a malandragem, a impureza de lado. Encher nossa mente do que é puro. Paulo também fala para nós pensarmos no que é amável. Pensar em pensamentos amáveis, escuta bem, significa ver a beleza da vida. E permitir que a nossa mente pense nessas coisas. Olha aqui, você já acordou hoje, olhou para o céu, que sol maravilhoso, que dia maravilhoso. Esse é o dia que o Senhor fez. Pense nisso. Olha para a tua casa, olha para a tua família. Não importa como eles estejam, mas Deus te deu uma família, Deus te deu uma casa, uma condição de você estar aí agora. Olhe, permita que a sua mente pense nas coisas boas, na beleza da vida. Talvez você tenha olhado só para a morte. Talvez os seus pensamentos são pensamentos de morte. Talvez eu estou falando com alguém aqui nessa noite, que a mente está ocupada pela morte. Mas eu te chamo, pense no que é amável. Enche o seu coração, olhe para a beleza dos teus filhos. Olhe para a beleza do que Deus colocou na tua vida, do que Deus colocou perto de você. Procure o bem. Procure o bem. E você vai ver como sua vida vai ser transformada. Nós continuamos aqui, sendo incentivados para pensar em algo que é de boa fama. Ter boa fama, querido, presta atenção nisso. É algo que a maioria das pessoas deseja. Mas será que nós queremos pensar em coisas de boa fama? Pensamentos que são confiáveis e diferenciados e nos permite a viver de maneira louvável. Viver de maneira que glorifique o nome do Senhor. Eu e você, olha aqui. Muito do nosso sofrimento é porque nós não estamos no centro da vontade de Deus, onde nós somos chamados para glorificar o Senhor em todas as nossas ações. Você foi criado para a glória de Deus. Você está sendo atraído para que as suas ações, as suas palavras, os seus pensamentos glorifiquem a Deus, porque na verdade Ele conhece o nosso pensar, o nosso sentir e o nosso agir. Os maiores pecados, os assassinatos, os roubos, os adultérios, eles começam nos pensamentos que não são de boa fama. Eles não só são efetivados na ação, mas é aqui no pensamento. Por isso traga coisas de boa fama, tragam pensamentos que são confiáveis e diferenciados, que te permite engrandecer a Deus na forma com que você vive.
Porque os nossos pensamentos são chamados também para ser excelentes. O melhor, o que é excelente? O melhor dos melhores. O melhor dos melhores. Quando os nossos pensamentos são excelentes, eles são esplêndidos, excepcionais, eles são fabulosos. E quando os nossos pensamentos eles são excelentes, eles são fabulosos, nossa vida, o nosso agir vai sendo uma ação excelente. A nossa vida, os pensamentos fabulosos nos levam a viver de forma fabulosa. Os nossos pensamentos, quando são excelentes, as nossas atitudes vão ser de excelência. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, nós somos chamados a pensar no que é digno de louvor. Que pensamentos são dignos de louvor? São os pensamentos sobre o nosso Senhor. São pensamentos sobre o nosso Deus. Nós ouvimos aqui, o nosso Deus é grande. São pensamentos sobre os caminhos do Senhor, as veredas do Senhor, os caminhos, o caminho de Deus, Ele é perfeito. São pensamentos sobre os planos do Senhor. Ele sabe os planos que tem ao seu respeito. Ele sabe planos de paz. Pensamentos dignos de louvor são pensamentos da sua criação. Nós fomos criados para a glória dEle, para ser dEle, para nós entregarmos a nossa vida totalmente a Ele. Quando os nossos pensamentos são sobre o nosso Senhor, isso é uma coisa boa. Então, o que acontece quando nós testamos os nossos pensamentos e colocamos esses pensamentos nesse roteiro, e nossas circunstâncias ainda são sombrias? Porque às vezes você já está pensando nisso. E a sua circunstância ela é sombria, ela é triste, ela é turva. O que acontece quando eu estou pensando em tudo isso e ainda continua a situação escura? É aí, querido, que entra a fé. É aí que entra a fé. Escuta aqui que eu vou dizer para você. Nós não fomos criados para conhecer o futuro. É por isso que nós sofremos tanto. Esse é um trabalho de Deus, conhecer o futuro. Ele vê. Ele conhece o futuro. Ele é onisciente. Ele sabe. A palavra de Deus no Salmo 139 diz que Ele nos conhece quando nós éramos substâncias informes no ventre da nossa mãe. Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele é onipresente, está em todo lugar, em todo tempo, Ele sabe de tudo. Você concorda comigo? Sim? E agora adivinha, Ele te vê, Ele te viu. Ele está olhando para você, Ele está com você, Ele está cobrindo você, Ele está aí. Ele te sustentou até agora, Ele vai continuar te sustentando, mesmo quando você não consegue sentir. Confie que Ele está perto, é pela fé. Firme-se em sua vontade, firme-se na vontade dEle. Nós podemos, pastor, ajustar 100% dos nossos pensamentos? Provavelmente não. Mas no mundo dos nossos pensamentos, escuta isso. Algumas melhorias, poucas melhorias, elas já são melhores que nenhuma. Nós precisamos começar. E nós podemos começar a vencer essa batalha, essa guerra mental, trazendo os nossos pensamentos no que é verdadeiro, no que é respeitável, no que é justo, no que é puro, no que é amável, no que é de boa fama. Se há virtude, se há algo digno de louvor, seja isso que domine o seu pensamento. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, obrigado porque nessa noite, nesse culto,
nós saímos daqui abastecidos, desintoxicados pela Tua palavra. Nosso corpo, nossa alma, nossa mente, nosso espírito está sendo trabalhado por Ti, e nós entendemos que o Senhor não erra. Por isso, Senhor, enche a nossa vida, de forma, Senhor, que nós venhamos depositar toda a nossa confiança em Ti, pela fé. Nós não andamos por vista, nem por sentimentos, mas por fé, no sobrenatural. Pela verdade da palavra que diz que a nossa luta é espiritual. E nós lutamos com armas espirituais. Pelo poder do nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida, sua casa. Que essa semana seja uma semana de vitória e de bênção do Senhor, de pensamentos lá do alto onde Cristo vive. Que Deus te abençoe.